Uma crença escatológica bastante comum entre os cristãos é a convicção de que nós estamos vivendo nos últimos tempos antes da segunda vinda de Cristo. Junto com esse entendimento, muitos também acreditam e pregam a doutrina do iminente retorno de Cristo, ou seja, a crença de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar a semana que vem, ele pode voltar amanhã, ou ainda, ele pode até mesmo voltar antes de acabar esse vídeo. Essa doutrina é bastante comum no dispensacionalismo, no pré-milenismo histórico e no amilenismo. No entanto, nós que ensinamos o pós-milenismo não acreditamos na iminência do retorno de Cristo. O teólogo dispensacionalista John Walvoord explica essa doutrina dizendo que o Evangelho de João, lá no capítulo 14, ensina a doutrina da iminência. Ele afirma que não há sinais nem eventos que devem acontecer antes da vinda de Cristo para levar os crentes ao céu. Se você parar para analisar essa afirmação, você vai perceber que existe uma grande inconsistência aqui. Isso porque os dispensacionalistas, ao mesmo tempo que afirmam que Jesus pode voltar a qualquer momento sem nenhum sinal prévio, eles também afirmam que a segunda vinda de Cristo será precedida por vários sinais. Daí fica a pergunta: Cristo pode voltar a qualquer momento ou antes de Cristo voltar, vários sinais devem acontecer? Essa contradição acaba colocando por terra uma das principais características do dispensacionalismo, que é a iminência do retorno de Cristo e o arrebatamento secreto dos santos. Agora, não só a doutrina da iminência é um problema, mas a ideia de que sinais devem acontecer antes da segunda vinda de Cristo também é um problema. O problema surge quando os teólogos analisam os supostos sinais dos tempos e, a partir disso, tentam estabelecer uma data para o retorno de Cristo. Embora esse problema esteja presente em algumas seitas, como o Adventismo e as Testemunhas de Jeová, infelizmente, vemos esse problema também no dispensacionalismo. Com isso, eu não estou dizendo que todo dispensacionalista fica marcando data para o retorno de Jesus. O que eu estou dizendo é que figuras importantes dentro do dispensacionalismo já fizeram isso várias vezes. Eu vou dar alguns exemplos. Em 1977, o teólogo Herman Hoyt disse que, abre aspas, o movimento dos eventos em nossos dias sugere que o estabelecimento do reino não está longe, fecha aspas. O conhecido escritor de profecias bíblicas, Hal Lindsey, disse que a década de 1980 poderia muito bem ser a última década da história como a conhecemos. Mas a marcação de datas não foi uma febre escatológica somente na década de 70 e 80. Na virada do milênio, lá no ano 2000, muitas previsões falsas foram feitas dizendo que o mundo acabaria. Mas aqui estamos nós como prova viva de que essas teorias se revelaram mentirosas. Dito isso, se a Bíblia não ensina que Jesus pode voltar a qualquer momento, o que ela ensina afinal de contas? De acordo com o Novo Testamento, o retorno glorioso e corporal de Cristo vai acontecer em um futuro que se encontra muito distante do nosso conhecimento. Isso significa que esse retorno não pode acontecer a qualquer momento dentro das próximas horas e dos próximos dias. E além disso, nenhuma pessoa pode assinalar uma data no calendário marcando o retorno de Jesus. Desde o momento em que Cristo ascendeu aos céus, a perspectiva do retorno dele nunca foi iminente. Em dado momento, os discípulos perguntaram para Jesus se aquele era o momento de restaurar o reino a Israel. E qual foi a resposta de Jesus? Ele disse que não lhes cabia conhecer os tempos ou as épocas que foram reservados pela exclusiva autoridade do Pai. É interessante observar que Jesus utiliza a palavra tempo no plural. Ele disse: não cabe a vocês conhecer os tempos. Isso sugere um longo período de tempo composto de várias partes pequenas. Além do mais, as parábolas da semente de mostarda e do fermento ensinam que o reino de Deus deve crescer e se desenvolver gradualmente ao longo da história, a ponto de dominar o mundo e penetrar em todas as culturas. Evidentemente, para que isso aconteça, é necessário um longo período de tempo, e não apenas algumas décadas. Portanto, não é sábio ficar procurando sinais que possam indicar que Jesus está às portas. Os sinais de Mateus 24, por exemplo, indicam a proximidade da queda de Jerusalém ocorrida em 70, e não o retorno de Cristo. Eu sei que todos nós temos curiosidade
e gostaríamos de saber quando Cristo vai voltar. No entanto, esse conhecimento pertence somente a Deus. Ele não quis revelar isso para nós e não prometeu nos enviar sinais. Sendo assim, ao invés de ficarmos ansiosos pensando que Jesus pode voltar a qualquer momento, Deus nos chama a pregar o Evangelho e discipular as nações, estabelecendo na terra os princípios eternos do reino inabalável de Cristo.